Então vamos lá, pessoal, para as outras regras que faltam. Lembrando, vamos lá. Primeira regrinha que nós vimos no exercício anterior. Cálculo da distância, pontos em hemisférios opostos, você soma os valores em graus. Segunda regrinha no cálculo da divisão. Quando ela não é exata, tá? Você multiplica o resto por 4 e você tem o tempo em minutos. Terceira regrinha que nós vimos, no cálculo final, é uma subtração onde a diferença horária ela é maior do que a hora de referência. O que você faz? Soma a hora de referência, as 24 horas do dia. Do resultado dessa soma, você realiza a subtração. Lembrando que no resultado final, você tem o horário do dia anterior. Fechou? Então vamos a esse exercício aqui. Você tem as localidades, você vê que elas estão no mesmo hemisfério e nós temos o horário de uma delas. E vamos calcular o horário em relação, tá, a esse da outra cidade. Então agora veja lá, já coloquei aqui no gráfico para a moçada. Posição do ponto C, 128 graus oeste. Posição do ponto D, 20 graus oeste. Então o primeiro cálculo é a distância de C até D. Como a distância de C até D, eles estão no mesmo hemisfério, o que eu quero é o intervalo entre 20 e 128, correto? Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente subtrair um do outro. 128 menos 20, 108 é a nossa distância. E já vamos para a quarta regra, que é no cálculo da distância, quando os pontos estão no mesmo hemisfério, tá? Você subtrai os valores em graus no cálculo da distância. Não interessa se os dois estão no oeste ou se os dois estão no leste. Mesmo hemisfério, no cálculo da distância, você subtrai os valores em graus. Então, fizemos isso. 128 menos 20, 108. Segundo cálculo, pegamos 108, dividimos por 15. A nossa relação matemática. A nossa conta aqui efetuada, começamos aqui a dar por 7. 7 vezes 5, 35, para 38 faltam 3. 7 vezes 1, 7 com 3, 10. Então, olha só o resultado. Nossa conta não foi exata e o resto aqui já não é mais divisível por 15. Então, nós temos aqui 7 horas. Qual é a regra que eu aplico? Multiplico esse resto por 4. 4 vezes 3 vai dar 12. Então, 12 o quê? 12 minutos. Então, nós temos como resultado dessa conta 7 horas e 12 minutos. Lembra que esse tempo não é o resultado final. O que nós calculamos aqui é uma diferença horária. Agora eu vou partir para o cálculo final. Então, eu pego a hora conhecida, 23 horas 52 minutos. A diferença que eu calculei, 7 horas 12 minutos, conta armada. Ou eu somo, ou eu subtraio. Então, o gráfico vai me ajudar. Então, a hora conhecida está aqui, ó, no ponto C. É a nossa referência. Qual é a posição de D em relação a C? Não é o hemisfério, é a posição. A posição de D em relação a C, o ponto D está a leste do ponto C. A leste, a hora adianta. Então, aqui nós vamos ter uma soma. Então, nós vamos somar. Então, realizando a soma, 2 e 2, 4, 5 e 1, 6, 7 e 3, 10. O resultado da nossa soma está aqui. 30 horas 64 minutos. É claro que 30 horas e 64 minutos não existe no nosso horário, né? Lembrando que em fuso horário a hora vai de 0 a 24 horas. Então vamos lá. Chegando nessa situação, o que eu vou fazer? O dia só vai até 24, então eu pego e vou subtrair desse cálculo, né, dessa soma feita, as 24 horas do dia. Vou subtrair 4, 6, 4 para 10, 6. 6 horas e 64 minutos é o resultado dessa conta. Por que eu subtraí de 24? Já é a nossa quinta regra. Porque o resultado final, 30 horas e 64 minutos, passou das 24 horas do dia. Porque o dia só tem 24 horas. Por isso que eu estou subtraindo de 24. O resultado está aqui, 6 horas e 64 minutos. Claro que não é um horário usual, né? Você não fala 6 horas e 64 minutos. Então, vamos àquela observação, tá? Vamos transformar isso no nosso horário usual, tá? De que maneira?
trabalho com as unidades. Então, tiro 60 minutos aqui da coluna de minutos e passo lá para a coluna de horas, tá? Vou tirar 60 minutos, tá? Que representa o quê? 1 hora. Então, de 6 eu passo para 7, tá? De 64 eu não tirei 60, me sobrou quanto? 4. Pronto. Então, veja, 7 horas e 4 minutos é a mesma coisa em tempo do que 6 horas e 64 minutos, ok? Só que aqui é o tempo que a gente está acostumado, tá? Então, resposta do problema, 7 horas e 4 minutos. Mas, qual é o detalhe que nós não podemos esquecer? Como foi feito no final aqui uma soma que passou das 24 horas do dia, por isso que a gente fez a subtração aqui das 24 horas, eu permaneço no mesmo dia? Lógico que não. Né? Passou de 24 horas, então eu passei para o dia seguinte. Então, resposta do problema, 7 horas e 4 minutos do dia seguinte. Essa é a respostinha do nosso problema. Feito, moçadinha? Então aí, ó, conforme eu disse para vocês, 5 regrinhas de cálculo, 2 delas envolvem o cálculo da distância. Então, lembrando, não é? Como nós vimos anteriormente, no exercício anterior, né? Nesse exercício aqui, pontos em hemisférios opostos, você soma os valores em graus, né? Essa é uma das regras no cálculo da distância. O que nós resolvemos agora? Pontos no mesmo hemisfério, o cálculo da distância, você subtrai os valores em graus, tá? Uma regra na conta de divisão. Quando ela não é exata, eu multiplico o resto por 4. E aí eu tenho como resultado o tempo em minutos, tá? E no cálculo final, 2 regras. Na primeira que nós resolvemos, nós tínhamos, né, na conta final uma subtração para ser feita, a diferença horária maior do que a hora conhecida, a regra que nós aplicamos, somamos 24 horas do dia com a hora de referência e do resultado da soma, nós fizemos a subtração. E a resposta final para essa regra, o horário do dia anterior, tá? E o que nós resolvemos agora? Na conta final é uma soma, uma adição. O resultado dessa soma passou das 24 horas, que é o dia civil. Subtraímos de 24 e o resultado é o horário do dia seguinte. Não tem mistério, moçada. É paciência, é lembrar das regras, é aplicar a matemática básica, e fuso horário é uma questão, é um tema que sempre está aparecendo nos vestibulares.